Eu sou Lara Silva, organizadora do CIT Saúde, primeiro Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde com o tema Depressão e Ansiedade, e tenho a satisfação de apresentar a você o psiquiatra Juarez Nunes Calegaro, que vai falar sobre desnutrição oculta causa depressão e ansiedade, abordando o tema medicina ortomolecular e ortossistêmica. Ele tem formação em medicina ortomolecular com Linus Pauling, é professor em cibernética, psiquiatria ortomolecular e nutrologia cerebral, entre outras. É criador do movimento Medicina e Psiquiatria Ortossistêmica. É conferencista internacional e autor dos livros Mente Criativa, Aventura do Cérebro Bem Nutrido e Nutrição Cerebral. Muito bem, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, Dr. Juarez, para falar sobre um tema tão interessante. Para começar, eu gostaria que o senhor começasse a nossa entrevista respondendo quem é o Juarez, como a medicina ortomolecular e ortossistêmica entrou na sua vida e o que mudou desde então? Pois bem, eu representei o Brasil em 1972, eu fui presidente do Conselho Científico do Congresso, primeiro Congresso Brasileiro de Cibernética e Sistemas Gerais. Eu e o professor Carlos Candal dos Santos, que terminou sendo diretor da Faculdade de Medicina da URGS, aqui de Porto Alegre, Universidade Federal, né? Então nós éramos esse conselho científico e ele tratava mais da patologia geral do corpo, né? Era professor de patologia na universidade, depois passou a ser diretor da faculdade. E eu fui aluno dele, ele foi até meu padrinho de casamento, né? E eu então lecionava na PUC, eu lecionava teorias e técnicas psicoterápicas. Como médico, eu ensinava para psicólogos e fazia estágio de formação clínica para psicólogos no meu consultório. E lá eu ensinava, então, comunicação intrapessoal, que era para resolver conflitos íntimos, não é? E então usei a primeira teoria que depois gerou a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Ela começou com uma médica chamada Karen Horney, que escreveu um livro, o último dela foi Neurose e Desenvolvimento Humano. Então eu lecionava isso lá, nas aulas teóricas e técnicas, e depois no consultório eles faziam 200 horas de estágio comigo para se autoanalisar. O primeiro livro dela se chamava Autoanálise. Ela provou que era possível tu te autoanalisar. Não precisava estar toda hora num divã. Bastava uma vez por mês, assim, tu fazer uma conversa com o terapeuta, né? Bom, então ali eu vi que dava para juntar a teoria nutricional, porque antes eu tinha sido pediatra e tinha fundado o primeiro pronto-socorro infantil do Brasil, aqui em Porto Alegre, né? Então, como pediatra, eu via conflitos da relação entre criança e mãe, e depois eu vi que por trás tinha conflitos também na relação marido-mulher. E por trás essas coisas se agravavam nos períodos de crise econômica, havia aqueles conflitos a respeito do orçamento, quanto para mim, quanto para ti, quanto para nós, quanto para nossas famílias, nossos filhos, né? Isso era uma questão digamos, de conflitos de interesses entre marido e mulher, que além desse conflito havia outros, não é? Que um deles era a forma de se divertir, inclusive de o bom uso da mesa. Uns queriam comer, não é? Por exemplo, na educação dos filhos. Então, uns achavam que eram muito liberais na comida, inclusive a comida que dava a junk food, que é essa comida que degenera as crianças, né? Está provado que cai o rendimento escolar comendo essa comida de supermercado típica, essa comida de supermercado que é uma catedral que funciona como academia de destruição e de morte para toda a sociedade, né? Porque ali só tem quantidade imensa de déficit de nutrientes e excesso de poluentes que não são diagnosticados. Daí a origem do que se chama, né, desnutrição oculta, que é uma palavra muito feliz que tu usaste aí.
porque é mal diagnosticada as desnutrições que causam não só estresse, chamado estresse oxidativo, que é um estresse que produz moléculas radiativas por excesso de poluentes e falta de nutrientes. Essas moléculas radiativas, elas lesionam principalmente o lobo frontal e vai dando esses distúrbios de atenção da criança. Fica sem energia para uma atenção sustentada. E aí tu chama isso de distúrbio de atenção. Fica sem energia para controle de impulso, então fica hiperativa, não é? Ou apática, mais frequentemente é ficar hiperativo, sem controle de impulsos e não consegue parar quieto. E a terceira coisa é que elas também vão ficando com anedonia. Anedonia é a ausência, dos prazer. Dificuldade de sentir prazer, curtir fundo o prazer de um brinquedo simples. Tu pode dar o brinquedo mais caro, ela enjoa em 2 minutos e se tu insiste que ela brinque, dá vontade de quebrar o brinquedo, né? Então isso é anedonia, é uma característica de criança que está com a depressão mal diagnosticada, porque ela na verdade, um tipo de depressão é a dificuldade de sentir prazer. O outro tipo, que é mais conhecido, é a facilidade em se magoar por pequenas coisas, entende? A mulher tem o dobro desse tipo, viu? Aí por isso que a mulher, ela, por exemplo, vai também depois para o Alzheimer, porque a depressão por hipersensibilidade está muito ligada à serotonina, não é? E sem serotonina ela não dorme bem, aí gasta o seu estoque de acetilcolina, e aí o resultado vai fazendo o Alzheimer. 3 anos e meio antes de aparecer Alzheimer, a clínica Mayo lá da Flórida, com testes de escala de depressão, mostrou que a pessoa está acusando uma escala de depressão cada vez maior na medida, durante 3 anos e meio, antes de aparecer o Alzheimer em grande quantidade de pessoas depois de uma certa idade. Por exemplo, a depressão tem 4 vezes mais depois de 60 anos. E aquelas que têm mais são candidatas. Grupo de risco para fazer Alzheimer, né? Então eu uso, além do tratamento nutricional, que é déficit de nutrientes, que eu vou corrigir, e excesso de poluentes, para evitar essa radiação que mata neurônios, que se chama estresse oxidativo, e que o médico tradicional não conhece isso. Ele conhece o estresse hormonal, aquele do excesso de cortisol, entende? O hormônio, que também qualquer conflito psicológico produz alterações desse hormônio. Sobe demais no início e mata neurônios que vão dar depressão, e depois, quando cai demais, mata neurônios que vão dar perda de memória, entende? Isso é a primeira teoria da depressão que foi descoberta há décadas atrás, muitas décadas, com Hans Selye, que eu tive o prazer de assistir várias aulas dele, que ele veio da aula inaugural no ano que eu entrei para a faculdade, entende? Então eu aprendi com ele, ele foi em várias salas de aula dando, eu fui atrás, sempre procurando ouvir cada vez mais, li todos os livros e aquilo me deu aquele entusiasmo de estudar o estresse como causa de todas as doenças. Mas aí eu vi que o estresse hormonal não era o único. Aí veio então o Ian Harman, que eu também tive o prazer de dar aula junto com ele, pertencer à mesma mesa num congresso lá no Rio, sobre ortomolecular, que ele veio dar aula sobre estresse oxidativo. Ele é o pai da teoria do estresse oxidativo. Aí eu fiquei sabendo muito sobre radiação atômica causada, não é, por conflitos interpessoais, por conflitos íntimos, né, entre o sonho sonhado e o sonho realizado, que isso é um conflito íntimo, viu? Que o teu inconsciente tem sonhos grandiosos e o consciente diz, eu não posso atender tudo isso, eu sou um departamento executivo do teu cérebro, o meu eu consciente, o meu verdadeiro eu, que é o mais consciente de todos. Então ele diz, eu não posso dar conta de todos esses sonhos grandiosos que tu acumulou ao longo da tua vida sob a influência da televisão e identificação dos teus super-heróis da infância. Quando tu tinha ataques de autoestima, tu mudava de identidade, entrava num canto escuro da tua mente, mudava de roupa e se sentia Mulher Maravilha, o super-homem. Então lá no fundo está sempre aquele nível de aspiração 5x, quando o x, que é a média,
a gente pode ter satisfeito. Quando a gente está normal, o consciente fica contente com a realização X da média. Agora, o inconsciente quer que tu realize 5x, 5 vezes mais que a média. Tu tem que ser pentalegal. E se tu consegue ser trilegal, o teu inconsciente diz, olha, eles estão te ridicularizando. Tu projeta e acha que todo mundo está debochando de ti. Que nem a seleção brasileira, quando chega no Brasil com o penta, é que não conseguiu o hexa, né? Então a gente tem que ver que esse conflito é muito comum e faz pingar muita adrenalina que causa radicais livres e mata neurônios. Entende? Isso é uma maneira da gente adoecer, envelhecer e morrer. Acumular dor, temor, que é a ansiedade, e rancor, que é a agressividade. O homem é 3 vezes mais agressivo que a mulher devido aos hormônios masculinos. Isso tinha uma função lá na caverna. Quando ele sentia dor, em vez de sentir temor, que é a ansiedade, quer dizer, depressão e ansiedade, porque estava muita diversidade, ele saía da caverna e ia lutar, defender a família, né, lá na caverna. E ela fugia para dentro e ficava lá, tremendo de medo com os filhos, não é? Porque então essa função até hoje, tu vai assim numa prisão, tu encontra 3 vezes mais homens presos porque mataram pessoas, né? Agrediram, mataram, espancaram. E as mulheres, tu vê que elas estão mais não no manicômio judiciário por violência, estão no psiquiátrico por tentativa de suicídio. Elas ficam aí em pânico, medo de enfrentar a vida, se acordam de manhã, acham que havia uma pedra muito grande no caminho, como vocês dizem aí, com o Drummond de Andrade, não é? O poeta que dizia, né? Havia uma pedra no caminho havia uma pedra, né? A pessoa achava que a pedra é muito grande e se mata, cai no desespero e se mata, né? A mulher tem o dobro de suicídio, né? Tentativas, pelo menos, ela tem sempre o dobro, às vezes até mais, né? Mas claro que muitas vezes ela não tem a coragem, o medo faz ela não usar recursos fatais. O homem, por ser agressivo, quando ele resolve se matar, ele se mata mesmo. A mulher não, ela deixa recado e coisa para salvarem ela, né? É uma mensagem, né, de apelo à piedade, né, que tem por trás, às vezes, da tentativa de suicídio da mulher. Bom, então voltando, né, você está vendo que estresse produz depressão, que produz ansiedade, que produz agressividade, produz oscilação de autoestima. O amor a si próprio fica oscilante. A hora a gente tem um amor exagerado, fica um pouco maníaco, com mania de grandeza para se defender da autoestima baixa, a gente chama isso de defesa narcísica, né? E às vezes a gente cai no outro extremo, entra em depressão mesmo e acha que não vale nada, não é? Que é a depressão que a gente chama de depressão maior. Agora se sabe que quanto mais estresse, viu, mais tem inflamação, que foi essa teoria do hormônio, essa teoria da deficiência de neurotransmissores, como serotonina, né? Que o excesso de corticoide faz cair serotonina, não é? E aí a gente, então, quando falta serotonina, dá para prever que a pessoa vai tentar o suicídio daqui a 3 dias. Isso é um teste chamado teste do Probenecid. Eu fiquei tão assim surpreso com isso, que eu só acreditei porque quem me falou isso foi num debate que eu tive lá no Rio, no Copa d'Or, com o ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, que era brasileiro, não é? E que depois ele foi presidente da Organização Mundial da Saúde quando foi debater comigo. Ele já tinha esse histórico desses 2 títulos que merecem credibilidade. E ele dizia, eu venho aqui debater com o Dr. Juarez depressões refratárias, que são 25%, eu estou falando com a palavra oficial da Organização Mundial da Saúde. 25% não adianta nenhum remédio, nós chamamos de depressão refratária, porque se tentou os melhores antidepressivos e não adiantou. E é nesses casos que eu vou apelar para a horta molecular, diz ele, para ver o que a horta molecular tem. Uma autoridade, o Dr. Juarez, que eu sou um dos pioneiros da horta molecular, junto com ele, um Pova, que eu trabalhei com ele lecionou 30 anos em Harvard, depois veio para cá, lecionou com a nutrição lá com o Dr. Antoníades, que foi apontado para prêmio Nobel, inclusive, Antoníades. A nossa biblioteca lá no Rio se chama Antoníades, em homenagem a esse candidato a prêmio Nobel, né?
Então ele descobriu um fator chamado neurotrófico, que depois essa teoria chamada depressão, que a primeira foi dos hormônios, que eu já falei, a segunda foi dessa deficiência de serotonina e outras monoaminas, como dopamina, não é, noradrenalina, que 30% é mais por deficiência de dopamina e noradrenalina. E isso explica por que muitas pessoas estão deprimidas, falta pique para pular da cama de manhã. Essas aí é por falta de dopamina, viu? E tem outras depressões, é 30% dessa, e da outra que é falta de noradrenalina, e que a pessoa se preocupa com eventos negativos de baixa probabilidade, que tu chama isso ansiedade por antecipação. Ela calcula mal a probabilidade de perigos a evitar e começa a ver mais perigo do que existe no seu relacionamento. Então fica com ciúme, fica uma ansiedade por antecipação de medo de perder a pessoa amada. Ou então incomoda a pessoa amada pelo medo. O medo torna ela má para a pessoa amada, porque está toda hora xingando a pessoa por motivos que não têm fundamento. A mesma coisa acontece no trabalho, ela se preocupa e achar que vai perder o emprego, que estão fazendo uma conspiração contra ela, para ela perder o emprego, rebaixar ela, está sempre queixosa, cai a produtividade, né? Essa ansiedade antecipatória prejudica ela no sucesso profissional, a outra no casamento, né? E a terceira na saúde, porque ela fica hipocondríaca, começa a ir a tudo que é médico, cai no corporativismo médico indecente que existe, né? Instituições tóxicas médicas, tem as nutritivas e as tóxicas. Tem o médico tóxico e outro nutritivo. Tu encontra toda hora no noticiário médicos tóxicos, né? Então eles fazem cirurgia desnecessária, não é? E essa pessoa hipocondríaca, então, é presa fácil de medicação e cirurgia desnecessária. E muitas, então, morrem por efeitos colaterais de remédios. A ansiedade por antecipação do medo de ficar doente torna ela má para ela mesma, que ela vai acreditar, não é, em pessoas desonestas, né, que campeiam em todas as profissões. Tem gente muito boa em todas as profissões, mas também tem bandido, né? Bom, então, voltando lá, então, nós temos assim, estresse, depressão, ansiedade, agressividade, oscilação de autoestima, pânico, que o pânico tem uma coisa, quando cai o açúcar numa região no cérebro, à noite, não é? É uma região chamada matéria cinzenta periaquedutal. Caindo o açúcar ali, ele dispara uma descarga violenta de adrenalina e tu fica com taquicardias, tu fica com respiração acelerada e tu fica com tontura e perde as coordenadas do tempo, do espaço, tu fica como se estivesse num deserto, sem bússola, sem mapa e sem cartão de identidade. Tu passa a ter uma crise de identidade existencial, que a gente é uma espécie de disritmia. 95% nesse momento, devido à queda de açúcar, dá uma disritmia temporal que ela perde a identidade e fica com medo de ficar louca. Então, tu vê que no pânico, umas dizem, eu tenho medo de ficar louca, vou para um psiquiatra. Outras dizem, eu tenho medo de morrer do coração, vai para o cardiologista. Outros, eu tenho medo de morrer por falta de ar, vai para o pneumologista. Pneumo e o cardiologista, às vezes, por não conhecerem bem esses mecanismos de queda de açúcar ali, em vez de mandar ela diminuir o açúcar e tomar cromo com biotina, que tu faz um exame de cabelo, e vê que está faltando cromo, porque a pessoa, quanto mais come açúcar, mais cai o cromo. Sem cromo, tu não consegue bombear açúcar lá para aquela região, aí dá pânico, entendeu? E aí tem outra coisa. A biotina, porque esse açúcar, ele produz cândida, uma colher de sopa de açúcar, produz na urina. Nós temos um exame chamado teste dos ácidos orgânicos, que eu fui um dos pioneiros a trazer para o Brasil, né? Desse laboratório, desse congresso aí que nós fizemos. Então ele ele acusa na urina mais de 65 fatores que podem estar prejudicando, causando, não é, doenças mentais, principalmente depressões, problemas de memória, autismo, esquizofrenia, Alzheimer. É um exame muito bom, muito preciso, relativamente barato, porque dá uma pista por mais 65 coisas que tu tem que corrigir, como déficit de nutriente e excesso de poluente. Entende? Então o resultado, tu corrige aquilo, não é? A primeira intervenção tinha que ser esta, tanto no autismo como na esquizofrenia e no Alzheimer, porque todos eles estão com estresse, depressão, ansiedade, agressividade, mais distúrbios cognitivos, de memória,
de planejamento, memória de aquisição de conhecimentos, que é aprendizagem, memórias de planejamento, que é tu ter um plano bem sucedido de trabalho, sucesso profissional, ou um plano bem sucedido de lazer, que é sucesso na área de lazer com a família, sucesso matrimonial, né? Que a pessoa que não tem isso cai a inteligência emocional e 80% dá para prever. Tu dá na infância, por exemplo, açúcar, e diz, olha, te segura até o meio-dia, né, na sala de aula, que se tu te segurar até o meio-dia, não tiver compulsão, porque se tu não é um viciado em açúcar, eles não vão explicar assim, mas aí a criança não resiste. Então todas aquelas que não resistiram, dá para prever 20 anos depois. Tu vê isso no livro do Daniel Goleman, que é um psicólogo. Ele não tem compromisso nenhum com a horta molecular, mas ele constatou por estatística, 20 anos depois, a pessoa, 80% vão fracassar no casamento e vão fracassar nas relações humanas, de modo geral, né? E também no trabalho criativo, profissionalmente vão fracassar. Por quê? Porque esse mesmo mecanismo de estresse, depressão, ansiedade, agressividade, oscilação de autoestima, pânico, gera pensamentos obsessivos. O cara fica com mente fechada, obcecada, só vê de um ponto de vista qualquer problema. Como se ele estivesse num túnel e só visse uma luzinha no fim do túnel. E o pior, de vez em quando ele imagina que a luzinha é um trem que vem para atropelar ele, né? Ele não se sente, eu digo assim, ó, você vai sair desse pensamento obsessivo, que não adianta mais nada, que você está perdido, que a única luzinha que vem é uma notícia ruim para te pegar, né? Tu vai, com esse tratamento ortomolecular, tu vai se sentir que nem a noviça rebelde, em cima da montanha, por cima desse túnel. E tu vai ficar dançando lá em cima e vendo todas as cordilheiras maravilhosas em volta, pelos vários caminhos alternativos que tu pode escolher na vida, não só para casar, o plano A, B e C, se falha o A, tu tem o B, tem o C, a mesma coisa no trabalho, né? E o mesmo na saúde, sempre tem mais de uma solução alternativa, não há problema sem solução alternativa. Então, doutor Juarez, pelo que o senhor está me explicando, aquela máxima que diz que o homem é aquilo que come, tem mesmo a ver? E o que seria psiquiatria ortomolecular, psiquiatria ortossistêmica e medicina integrativa? Brilhante. Olha, o homem não é apenas o que come, é o que digere, o que metaboliza e o que excreta. Tem que aprofundar a frase, tá? Então, isso na parte química, né? Bom, mas é que o conceito de alimento que eu uso não é apenas o da horta molecular, que é alimento químico. Às vezes, o Linus Pauling, no fim da vida, modificou e colocou também ecologia, que incluiu o alimento físico. Alimento físico, por exemplo, se tu pega sol, tu produz vitamina D, a vitamina D ajuda a combater depressão, viu? E falta de memória. Ela ajuda até a prevenir Alzheimer, a vitamina D. Então, essa questão é a seguinte, a ortossistêmica, ela não trabalha com o conceito apenas de alimento químico e físico, não é? Que seria a ortoecológica que o Pauling propôs, físico e químico, né? Eu expandi, eu coloquei assim, que assim como existe elementos físicos e químicos tóxicos, tem elementos biológicos tóxicos. Existem, por exemplo, plantas mais tóxicas que nutritivas, né? Então, o mundo vegetal tem fatores tóxicos ou nutritivos, né? Os fitoterápicos são nutritivos, mas tem planta venenosa, tem animais venenosos, tóxicos e tem nutritivos, né? Tem seres humanos tóxicos e tem seres humanos nutritivos. Tem pessoas que elas são extremamente negativas e te passam uma visão de mundo negativo. Uma mãe muito deprimida e cheia de ansiedade, ela vai passar muito pessimismo e muito medo para os filhos, enquanto ela tiver poder de decisão de orientar a vida deles, né? Então, às vezes é uma herança cultural, não é uma herança genética nem alimentar. Às vezes até a alimentação está correta, mas a mentalidade dela ter sido criada várias gerações por gente muito pessimista e muito ansiosa, assim, de muito medo, pode passar, não é?
às vezes até da vizinhança, amigos que têm muito medo. Se tu pega uma criança e bota num grupo e dela escorregando por medo pela parede para atravessar uma sala de uma ponta a outra, todas as crianças menores, os líderes, o líder vai ensinar, todos vão imitar isso. Isso um psicólogo chamado Bandura mostrou, que a pessoa começa a imitar coisas absurdas, né, como se fosse medo condicionado, um ritual absurdo para evitar medos, entende? Crise de medo. Bom, então tem pessoas tóxicas, tem instituições tóxicas. Que é a instituição mais tóxica que o Brasil de hoje, né, no sistema sociopolítico, no sistema do legislativo brasileiro, do executivo brasileiro e do judiciário brasileiro, como está infiltrado de gente tóxica, que a gente está assistindo isso. Então a instituição pode estar predominando mais fatores tóxicos e nutritivos em certos momentos, e nós estamos nessa incerteza. Nós estamos sofrendo o estresse pela loucura da dúvida, fica oscilando a excitação e inibição, ficamos maníaco-depressivos conforme as notícias estão chegando, porque às vezes está vencendo gente boa, como aquele juiz que está investigando, tem umas vitórias aí, né, para acabar com a corrupção, e em outros momentos é a bandidagem toda dos três poderes estão juntando forças para tentar sobreviver e continuar sangrando, não é? A economia e com isso derramando sangue, soro e lágrimas das nossas mães e das nossas crianças, né? E causando o quê? Depressão, ansiedade, porque tudo o que acontece politicamente de modo insano, né, está causando uma má nutrição, né, na família, no sentido de notícia ruim para a família, né? Sabendo que pode perder o emprego, sabendo que não vai ter educação os filhos, sabendo que não vai ter segurança, né? Sabendo que o próprio trânsito vai ser torturante, porque, né? Assim, então tudo isso é um enfoque sistêmico. Eu junto então 5 tipos de nutrientes, subsistemas, são pacotes que tu pode chamar subsistema, conjuntos acionados para um objetivo, ou nutritivo ou tóxico. Quais são eles? Subsistema físico, químico, biológico, psicológico e social. Então isso é um enfoque sistêmico que sai da orto em direção a uma visão sistêmica do todo. E o que é interação? Interação é a cibernética. A cibernética é definida como a ciência das interações, em que tu interage o biológico com o psicológico e o social, que são as tuas... Então é uma unidade biológica, psicológica e social que reage a esses 5 tipos de gatilhos que eu falei, de maneira nutritiva ou maneira tóxica. Então, no teu campo biopsicossocial vai ter um saldo, ou devedor ou credor. Se o saldo é credor, tu está com saúde. Agora, se tu está acrescentando mais saldo credor, tu está chamando de progresso. Quer dizer, o que é o progresso? É o acréscimo de saúde sobre a saúde já conquistada, ou seja, o acréscimo do bem-estar físico, mental e social, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que a cada dia tu vê mais perspectiva ainda de ser mais, né, mais sadio, portanto mais feliz, de ter mais paz, felicidade e amor, e menos dor, temor e rancor, que é a depressão, a ansiedade, a agressividade, além do pânico e do pensamento obsessivo, que eu brinco com a sigla, eu chamo DAPO, D de depressão, A de ansiedade, agressividade, autoestima oscilante, P de pânico e O de obsessão. DAPO é a versão moderna do demo. Então tem gente que querendo ganhar dinheiro com a versão moderna do demo e telefona para ti e diz assim, bota no jornal, está sofrendo? Ligue para nós. Aí tu vai lá e eles magicamente querem expulsar todas as carências e déficits de nutrientes e excessos de poluentes da tua vida, tendo uma visão supersticiosa de que só botar aquela mão na tua cabeça vai te expulsar o DAPO, né? Vai corrigir as tuas deficiências mentais de falta de inteligência emocional que desintegra a família, a empresa, o governo, o sistema educacional e até o sistema de pesquisa, porque está cheio de gente com falta de inteligência emocional lá, que vende a sua alma por um projeto de pesquisa e vende para ganhar e apoiar um produto farmacêutico que vai matar milhares de pessoas por efeitos colaterais, mas que ele, como pesquisador,
que vendeu a sua alma, ele faz um trabalho estatístico mentiroso que vai dizer que aquilo ali vai salvar a humanidade. Depois, quando vem, começa a aparecer uma grande quantidade de efeitos colaterais, ele retira do mercado e apresenta uma outra promessa mentirosa. Por mais 2 décadas, em média 2 décadas depois, eles vão mudando aquilo, porque o povo já vai ficando. Então, eu estou mostrando aí a ciência da interação, tudo afeta tudo. É o princípio número 1, para resumir, da ecologia mental de Gregory Bateson. Tudo afeta tudo, tudo é sistêmico. Então, o terceiro princípio da ecologia mental, o primeiro, então, é tudo afeta tudo. O segundo é que, através de canais de comunicação. O terceiro, o que flui por dentro do canal? Informação. Que tipo de informação? Aí eu coloco tudo isso no meu livro, né? Eu digo, tem 3 tipos de informação. O que dizer que é ciência? O como dizer é arte. Para quem é o teu objetivo ético. Então, a metade dos problemas num congresso que teve lá em 65, com o brasileiro norte-americano, os americanos vieram com a seguinte tese, que houve um acordo com os psiquiatras brasileiros. Foi lá no Rio, Congresso Brasileiro Norte-Americano de Psiquiatria. Metade das doenças mentais, da causa das doenças mentais, estresse, depressão, ansiedade, são causados por problemas políticos. Isso é importante porque tudo que acontece politicamente tende a afetar a saúde mental das famílias. Isso é importante o pessoal conscientizar para não desperdiçar voto daqui em diante. E eu espero que tu leves a mensagem para o nosso povo sofrido, para ele não desperdiçar voto. Ele vê assim, se alguém tem um programa para saúde, outro programa para educação, outro programa, né, para segurança, programa, quer dizer, tem que se trabalhar com programas, exigir que a pessoa cumpra. Uma coisa que está dando para perceber é que diferente do médico convencional, que vai lá e trata o seu físico. E aí, se o problema é no físico, a peça quebrada é o neurotransmissor que está com problema, ele vai lá dar um medicamento. Então, o paciente que procura um médico ortomolecular, um médico ortossistêmico, ele não vai, então, certamente receber um medicamento, um antidepressivo, um ansiolítico. Então, como é que é o procedimento desse médico? E o que, além do corpo, o médico vai olhar? Sim. Olha, em primeiro lugar, a gente na medicina integrada, quando um médico, a pessoa já vem cheia de medicamentos, a gente não retira, porque pode dar uma abstinência e a pessoa se matar. Ela já está viciada, que nem até o álcool, tu tira o álcool, de repente tu não pode tirar, que a pessoa entra em depressão, uma crise de abstinência, pode morrer, né, de cocaína e coisa assim, com remédio, ela está dependente, está ali, não é? E com risco de ficar refratária. Então nós temos que primeiro diagnosticar as causas, porque eles ficam assim, eles pegam uma lista de sintomas e automaticamente pela lista de sintomas eles já dão o remédio. E não vão investigar as causas desses sintomas, que é esses 5 tipos de déficit de nutrientes e excesso de poluentes que eu te falei. Tu tem que investigar, então, o campo biológico, psicológico e social daquela pessoa. Muitas vezes tem que vir uma pessoa da família fornecer dados sobre ela na presença dela, porque ela enxerga um lado do seu comportamento. E as pessoas que sofrem impacto enxergam outros que, às vezes, ela omite na consulta. Então, sempre que eu posso, eu peço para um membro da família, e quando vem mais membros, eu faço festa, porque aí eu já aproveito para pegar aquele membro da família que sabe mais, tem mais cultura, mais experiência, mais inteligência e mais honestidade, são 4 coisas indispensáveis numa pessoa como candidata a líder da família, não é? E também da política, ele tinha que ter essas 4 coisas. Então eu pego aquele que eu noto que tem mais e passo para ele informações preciosas de como diagnosticar, tratar, prevenir, aperfeiçoar aquele paciente ali que está lá ou psicótico, que eu ajudar a promover ele a neurótico, depois ajudar ele a promover a normal, depois a líder bronze, prata e ouro, gradualmente. Mas com o quê? Não só com nutriente químico, não só com nutriente físico, banho de sol, por exemplo,
Tomar um suador elimina a dioxina. A dioxina é um hormônio que tem uma parte por bilhão, já altera todo o perfil sexual da pessoa, viu? Ela fica um pouco com mente um pouco afeminada com isso aí. Toma um suador, elimina isso. Tem que botar a turma suar aí, pegar, fazer exercício e suar. Agora não pode suar em sauna que tenha cloro, porque o cloro é um veneno, viu? Tem mercúrio nas pessoas ali, passa para o outro, pelo vapor também. Então tem que ser assim, o sol da natureza, exercício, né? E aí então, tu vê que a gente vai melhorar, não é? A pessoa primeiro, não é? Tratando, ou seja, corrigindo problemas, porque remédio, tu vê, ele remedeia, ele não corrige, ele remedeia. Nós temos que repor o que está faltando, não é? Remover o que está intoxicando, reparar os danos, as lesões, que é um círculo vicioso. Por exemplo, quanto mais tu tem estresse emocional, mais produz radicais livres que produzem lesões nos tecidos. As lesões nos tecidos produzem uma substância que a gente pode medir nos exames, se chama PLA2, né? Já pede no exame de urina, né? E aí o PLA2 vai acusar, viu, que a pessoa pode estar passando da depressão maior para bipolar, para esquizofrenia, para o autismo, para o Alzheimer. E aí o PLA2 ele se mantém em círculo vicioso porque ele produz aí substâncias inflamatórias que agravam o estresse oxidativo que inicialmente foi causado por conflitos nas relações humanas consigo mesmo, não só por erro alimentar. Qualquer daqueles 5 gatilhos pode produzir esse círculo vicioso que leva a pessoa para a decadência mental, a doença mental, entende? E a gente pode medir isso nos exames e ir corrigindo, né? Porque além da depressão que eu falei sobre hormônios e sobre serotonina, aquela coisa, né? Monoaminas, e também por inflamação, tem mais a das neurotrofinas, que eu peço um exame de saliva para ver se está bem de NGF. NGF é a molécula da resiliência, que faz com que tu tenha a capacidade de resistir tudo que é diversidade psicológica e social. Tu tem um hardware que te facilita tu descobrir, inventar, inovar soluções para os teus conflitos nas relações humanas e contigo mesmo, que a molécula da resiliência se chama NGF. Eu aqui trouxe, sugeri para um laboratório aqui, medir na saliva. Isso deu o prêmio Nobel para uma mulher na Itália, chamada Rita Montalcini. E o discípulo dela fez esse kit, não só do NGF, o BDNF. No último congresso de psiquiatria eu perguntei se eles conheciam o NGF. Eles, não, nós não usamos. Eles só usam o BDNF. O BDNF é mais para melhorar a percepção da pessoa. Ela fica mais perspicaz para perceber, não é? Finas diferenças entre pessoas boas e más, não é? Finas diferenças entre instituições boas e más, para ela saber separar o bem do mal em tudo. Isso é o BDNF ajuda, melhora a leitura de sinais sociais significativos, principalmente para ver o que é mais significativo em matéria de perigos a evitar nos meus relacionamentos com as pessoas e vantagens a obter. Agora, o NGF ele te ajuda a calcular a probabilidade aquela para te não se preocupar com eventos negativos, né? E com isso, ver perigo no relacionamento, no trabalho e na saúde. Mas ao mesmo tempo ele te ajuda a calcular as tuas oportunidades no trabalho, né? Para te não deixar escapar uma oportunidade, porque tu te acende, tu te faz o cálculo de probabilidade no que tu tem mais chance de ali assumir o comando, subir, se graduar ali. Né? É a mesma coisa do lazer. De que maneira eu vou melhorar o índice sociométrico com as pessoas com quem eu me relaciono. Ou seja, a votação de quem elas gostariam de viver toda a vida numa ilha. Se caísse numa ilha, cada um dando um voto, aparece num gráfico. Todo mundo me escolhendo na medida que eu melhoro a minha inteligência emocional com essa molécula da resiliência. Entende? E a terceira coisa também na questão de saúde, de tu ter uma intuição de saber se cai numa floresta, fazer que nem índio. Ele prova as coisas, ele sabe o que é bom e o que é ruim.
né? Tu pega essas crianças selvagens ou crianças criadas para fora e bota numa mesa com alimentos, ela por instinto ela vai procurar, mesmo que seja uma coisa amarga, ela vai continuar comendo porque ela sabe que aquilo é bom. O corpo dela tem uma intuição do que é bom. Agora, a criança do supermercado, tu bota, ela fica atraída só por coisas tóxicas que vão acabar com ela mais rapidamente. Sabia disso? Isso é muito importante. A pessoa viciada em pão e leite, que o pão, por exemplo, o leite dá muita agressividade. Viu? O leite produz agressividade nas pessoas. O pão produz, né, lesões, permeabilidade nos intestinos, faz furo entre as coisas tóxicas no cérebro, vai aumentar autismo, esquizofrenia e Alzheimer. Com o glúten, tem que tirar o glúten e tem que tirar o leite. O leite tem mais de 100 substâncias tóxicas que eles adicionam, não dá mais para confiar no leite. Tanto que a Universidade de Harvard proibiu o leite, é a melhor universidade de saúde do mundo, proibiu o leite. Aqui não espalha essas notícias, né? Então, a nossa política café com leite já não é aquilo que era, viu? A política aquela também do açúcar lá do Nordeste também já não tem mais valor histórico, entende? Aquilo foi útil na época, não para a econômica, não para a saúde, não é? E a gauchada aqui que comia carne, não é? E vivia mais de 100 anos com carne orgânica de animal criado no pasto, que tem 20 vezes mais ômega 3 do que esse criado com ração de milho e soja. Essa gauchada não é mais aqueles gaúchos fortes e corajosos que fizeram a Revolução Farroupilha, viu? É um gaúcho doente agora, né? Que está deixando entrar maconha do Uruguai, está aumentando a violência aqui, quer dizer, mentir, roubar e matar, agora está ficando mais normal para o gaúcho, agora que a fronteira entra não só drogas, mas está entrando armas por aqui e o crime organizado, vindo do Uruguai aí, né? Então, tá todos esses problemas muito importantes para a saúde mental, que a gente tem que ver todas as interações para ser um bom psiquiatra. Avisar para as pessoas, cuidado que a maconha não aumenta as portas da percepção. E essa campanha universitária de dar, por exemplo, canabidiol para a epilepsia, porque tirou a epilepsia milagrosamente lá de uma criança, isso existe, mas tem mais de 10 remédios ortomoleculares que eles não conhecem. Se eles usassem isso, acabava com essas epilepsias. Que eles dizem que não tem cura. Não tem cura para quem não conhece alimentos. Por exemplo, tu dá vitamina B6 para criança, uma criança que tinha 18 convulsões, viu? Ela andou pelo mundo todo por dia. Ela andou pelo mundo todo um dia, me telefonou a mãe e disse, sabe, doutor, me disseram que o senhor dava B6, o seu cunhado, tá? Eu dei B6, como o senhor falou, resultado, a criança nunca mais teve convulsão. É uma convulsão que mata. Então depende, a B6 é superior à Ritalina para tirar agitação de crianças. Eu escrevi artigos, está no meu site, tu pode pegar o meu site, né? Que ali tem artigo que eu mostro que Ritalina foi provado nos Estados Unidos, né, que é superior, não precisa estar vendendo Ritalina aí. Tá? Então há conflitos de interesses. A gente, quando vai no médico, tem que ver se ele não está envolvido em conflitos de interesses. O que é conflito de interesse? É aquele que é comissionado por indústria farmacêutica para receitar, né, remédios no lugar de alimentos e de retirada de poluentes. Eles não conhecem exame, tem um exame chamado GP-Tox, nesses que a gente pede, que mede 178 substâncias tóxicas mais comuns que estão causando doença em todo mundo. O médico tradicional não pede esse exame, nunca ouviu falar nisso. A pessoa às vezes só tira isso aí e já começa a dar uma melhorada significativa, entende? Quer dizer, às vezes não é só déficit de nutrientes, tem que medir os déficits de nutrientes e ver o excesso de poluentes. Então, resumindo, o procedimento seria conversar com o paciente, entender qual que é o contexto que ele vive, o contexto familiar, o contexto social, mas mais que isso, entender como é que o organismo dele está a nível de nutrientes, se falta alguma coisa a repor, e se está com excesso de tóxicos. Então, se tiver, aí você vai colocar, por exemplo, desodorante, que não é para usar, aqueles alimentos que não são adequados, e aí, às vezes, usando suplemento alimentar ou mesmo mudando o tipo de alimentação comum, o paciente ele consegue se recuperar da ansiedade e depressão? Sem dúvida, perfeito, é isso mesmo, não é?
E o ideal é sempre a gente procurar fazer com que a família participe, porque senão a pessoa sozinha ela não vai perseverar, não vai aderir, ela tem uma melhorada, depois volta a comer glúten, porque a família toda come, volta ao vício, que nem a pessoa viciada, que ela não pode frequentar ambientes de viciados. Né? Às vezes o ambiente viciado é a família em matéria de alimentos. Então ela tem que organizar um estilo de vida para a família toda. Não é? E por isso que também quando eu fui psicólogo, professor de psicologia, eu ensinava terapia de casal e de família, para as pessoas aprenderem a ser justas, não só no plano da comunicação afetiva, aquele princípio, promete ser leal na alegria, na tristeza, saúde, doença, riqueza e pobreza. Aquilo é um vínculo verbal um com o outro ali. Depois tem o comportamental. A teoria na prática comportamental é outra. Então, se a pessoa descuida, ela fica egoísta e puxa a brasa para o seu estado. Tem alegrias, às vezes, que ela não quer repartir com o outro, não é? Tem tristezas que ela força, manda a bomba para o outro, né? O filho aquele está sofrendo, vai lá cuidar do teu filho, esse puxou por ti, não é por mim. O meu é aquele que ganhou diplomas, notas mais altas lá no colégio, né? Então ficam vários desses tipos de egoísmos, né? Na temática do dinheiro, na temática da educação de filhos, na temática do divertimento fora da cama. Não é só o da cama, que essa é a queixa-crime mundial das mulheres. Não, ele é especialista em cumprir contratos na hora da cama, do sexo. Mas fora da cama, ser bom da ecologia com a família, bom de salão, conversar. Né? Ele parece que agora ele deixou atrofiar essa parte aí social, que a mulher ela ama mais com o coração do que com o corpo. Né? E se o homem quem quer só corpo não consegue nem o corpo da mulher, porque ela vai esfriando. Pode ser uma mulher multiorgânica que ela vai estragando ela. Com certeza. E o que o paciente pode esperar? Quanto tempo de tratamento? Quantas vezes que ele tem que voltar ao médico de 3 em 3 meses? Uma vez a cada 6 meses? Como é que é isso? E eu queria que o senhor comentasse assim, desde o paciente mais leve, por exemplo, de depressão leve, de ansiedade leve, até o paciente mais grave. Quanto seria esse tempo que é comum? Muito boa pergunta. O primeiro é o seguinte, eu faço uma consulta, se a pessoa já quer economizar uma consulta, ela já vem com um perfil de exames que quando ela marca a consulta a gente dá alguns exames simples, baratos, né, como o mineralograma, esses exames de convênio. Eu cruzo os dois com a entrevista, eu já acerto mais de 50%, entende? Aí ela em 3 meses, ela relata depois que vem de novo para nós avaliar, fazer aqueles exames que não estavam, né, que estavam acusando problemas, né? E a gente então vê que está tudo melhorando, está melhorando. O diabetes, por exemplo, cerebral, que é uma coisa que muita gente não sabe que existe e que dá depressão, que dá problemas de memória, viu? É um diabetes cerebral. Aquele déficit de cromo que aparece no mineralograma, aquilo ali cria um diabetes cerebral, porque sem cromo tu não consegue bombear açúcar para dentro do cérebro, e o cérebro reclama tu comer muito açúcar, aí sobe muito açúcar no sangue, mas como não entra no cérebro, tu fica com um excesso de açúcar que nem um diabético por falta de insulina, entende? E na verdade é por falta de bombinhas chamadas GLUT transporters feitos com cromo. O cromo estimula o programa genético a produzir essas bombas para te não ter carência de açúcar, apesar de teu açúcar no sangue estar cheio de açúcar, né? O teu cérebro está morrendo de fome, tendo aqueles ataques de disritmia que eu falei, de pânico, ataque de burrice, porque quando cai o açúcar tu fica com brain fog, tu fica com carência de energia para se concentrar, para raciocinar, né? Para memorizar, entende? Para entender as coisas, para controlar impulso. Então, são problemas, né? Então, primeiro, uma consulta daqui a um mês, talvez outra, se não vier com os exames, aí fica 90 dias sem precisar, tomando nutriente, aí a gente faz o exame de novo. Com sorte, 2 ou 3 desses ciclos, a pessoa está livre.
já livre de medicações, que estava viciado, a maior parte, às vezes umas ficam com 20%. Depende também da disciplina da pessoa em fazer. Por exemplo, um lema que eu digo, creiam, C, comunicação, da palavra creiam, né? Na ortomolecular, creio, C de comunicação, né? Consigo, com os outros e com a natureza. Segundo, né? R, relax, aprender tudo que é tipo de técnica de relaxação, né? Tem vários tipos, que uns chamam meditação e coisa assim, né? Bom, relax, por exemplo, ativo, passivo é fazer coisas relaxantes. Passivo é tu deitar numa cama, ficar lá quieto, ouvindo uma música, ficar pronunciando uma palavra, ou coisa parecida, né? Tudo isso ajuda a relaxar, né? Depois tem exercício, que é exercício aeróbico, de musculação e de alongamento. É um trio de exercícios que tu tem que coordenar. Por exemplo, tu é jovem, faz, por exemplo, 3 vezes por semana, aeróbico, 2 vezes, alongamento. Aprendi com o Cooper, eu tirei curso com o Cooper, não é? Né? Fui o primeiro psiquiatra aqui a tirar curso na Escola de Educação Física, não tinha nenhum outro psiquiatra. Aí os psiquiatras diziam, esse cara é doido, não tem nada a ver com condicionamento aeróbico, não é? Com saúde mental, sabe o que tem, né? A gente queima adrenalina num exercício, aí já volta mais calmo para casa. Vai brigar com a mulher, eu digo, ó, pega, sai porta fora, dá uma caminhada, depois volta que tu já parte para o abraço. Se tu dá 20 abraços que duram 30 segundos, tu aumenta a ocitocina. Tu sabia disso? Isso é uma pesquisa. A ocitocina faz tu sentir muito prazer em abraçar a pessoa cada vez que tu repete esse ciclo diário. No outro dia tu tá mais amoroso em querer abraçar ela. E ela em te abraçar, entende? A mulher te abraçar o homem, né? Tu pode fazer isso com as crianças também. Uma criança autista, tu ajuda até a sair do autismo com esse mecanismo. 20 abraços de 30 segundos. E o resultado produz ocitocina. E a ocitocina desencadeia 2 outros mensageiros, né? O mensageiro da serenidade, ou seja, tu fica menos ansiosa, porque tu produz o quê? Tu produz serotonina, aquela que baixa a ansiedade, né? Que atua nos receptores tipo 1, baixa a ansiedade, né? E que a criança autista não tem quase, ela tem muita serotonina, mas atua no 2, que tem que estar tomando risperidona. Aí tu não precisa tomar mais risperidona, viu? Bom, outra coisa, tu dá um abraço, esse abraço também produz dopamina, aí a pessoa sente muito prazer em tudo que faz, tudo que toca, conta, canta, representa e dança a vida com mais prazer, tá? Então tá vendo aí, não é, que a gente pode, através do relax, exercício, alimentação, quer dizer, creiam, C de comunicação, R de relax, E de exercício, né? Agora o I é informação científica, estética e ética. São 3 tipos de informação. O que dizer, como dizer e para quem dizer no momento certo, na dose certa, pelo motivo certo. Porque se tu dá informação na hora certa, a pessoa diz, eu estou cansado, eu não quero saber agora, né, de informação, né? Tem até aquela piada do mestre Zen que ensinou lá, da Seishunei, isso uma cliente minha me contou, ela era mestre da Seishunei no Japão, ela vinha consultar comigo, porque os pilotos da Varig, muitos consultavam comigo, eu fui professor deles lá na Varig, e eles gostavam muito de mim, vinham consultar comigo, apesar de andar pelo mundo, Japão, Europa. Eles reservavam as férias para consultar comigo. Ela então me contou essa, né? O mestre disse assim para a mulher, eu chego em casa e ele me bate. Ele faz o seguinte, tu toma esse preparado aqui, bota uma colher de sopa disso e fica meia hora, quando ele chegar tu põe isso na boca, fica meia hora com aquela substância na boca, fazendo efeito, né? E depois tu começa a falar com ele. Aí dali a 2 semanas, o meu marido está ótimo, todo carinhoso comigo, nunca mais me bateu. Qual era o segredo desse remédio? Ele não tinha nada ali. É para te calar a boca assim que ele chega. Não é o momento certo de tu botar os problemas. Deixa ele comer, descansar, depois, porque senão, né? Então a gente tem essa questão da arte de dizer e a ética. É falta de ética. O marido chegar morto e cansado em casa e tu colocar os problemas. Tu tem razão no que dizer, mas no como dizer e na questão ética tu tá errando. Porque até uma crueldade com esse homem que vem se achando
digno de um abraço e digno primeiro de comer bem, descansar um pouquinho para depois ajudar os problemas da família, né? E assim vai, né? Creio, então tem o A agora, né? O I, creio, I, agora o A, alimentação, não é? E M, o que é? Medicação, que pode ser naturopata, como fitoterápicos, ou alopata, porque a gente não pode desprezar. Tem remédio bom, mas esse é mais para fase aguda. Para fase aguda é uma maravilha tu tomar um remédio aí, não é? Uma infecção, tomar um antibiótico. Em seguida tu já tem que dar coisas naturais. Por exemplo, tu não pode, depois de antibiótico, deixar de tomar as bactérias boas, porque o antibiótico matou as boas. Se tu não tem as boas, tu vai viver tendo infecção de repetição, porque elas vão te proteger de futuras infecções. E ela vai te proteger, vai produzir emaranhados neurofibrilares, que são substâncias que dão Alzheimer, quem toma antibiótico e não toma depois probiótico. Sabia disso? É porque o antibiótico ele mata a flora boa, a ruim toma conta e começa a produzir substâncias, viu? E que vão fazer o fígado, não é? Produzir arabinose, que produz emaranhados neurofibrilares, pentosidinas, que é a substância, que vai produzir emaranhados neurofibrilares, que é a essência do Alzheimer. Alzheimer são excesso de emaranhados neurofibrilares. Enquanto tem só beta-amiloide, estava uma fase genérica, aguda, que às vezes tem muito e não tem Alzheimer ainda. Mas quando começa a concentrar emaranhados neurofibrilares numa região do cérebro chamada córtex entorrenal, ali é o primeiro lugar que começa a lesionar. Córtex entorrenal tem um sistema de entrada para a memória e um de saída. A camada 2 é para entrada, a camada 4 é para saída. Então, quando ajunta emaranhado ali, tu não tem entrada nem saída para gravar o que tu aprendeu e nem evocar o que tu já gravou. Então, que é o problema. Voltando aqui no tratamento, então o paciente de 6 meses a 1 ano ele pode estar completamente curado da ansiedade e depressão? Depende do curado, porque o curado, por exemplo, sabe que existem tratamentos ortomoleculares que não curam Alzheimer, nem Parkinson, nem esquizofrenia, a não ser que tome aqueles tratamentos rigorosos do Abraham Ofer, que é o pai da psiquiatria, o pioneiro da psiquiatria ortomolecular, que foi Abraham Ofer, no Canadá, curou 10.000 esquizofrênicos, com vitamina C e vitamina B3, por incrível que pareça. E aqui não é difundido isso. Uma época que eu quis lançar aqui, que eu comecei a receitar B3 no Rio Grande do Sul, houve um movimento psiquiátrico que mandou fechar a fábrica. Olha que coisa, corporativismo para não entrar coisas que não sejam remédios, entende? E enquanto no Canadá até hoje é oficial, tratou 10.000, depois os Estados Unidos tratou, e tem William, o primeiro chegou, quebrarem a clínica dele, o Brain Biocenter, que eu trouxe para cá, do Carl Pfeiffer, né? Carl Pfeiffer. Depois veio William Walsh, que fez um instituto, Carl Pfeiffer, agora ele está brilhando como estrela de primeira grandeza dos Estados Unidos, William Walsh, e o livro dele, Nutrient Power, mostra como curar autismo, esquizofrenia e Alzheimer com nutrientes e retirada de poluentes. Está nesse livro, que pode pegar, está aí, saiu há pouco. Na Inglaterra também tem um livro, né, de Patrick Walford, sobre nutrição para tratar essas doenças todas. Então, no mundo está usando isso. A Austrália já tem uma sociedade que propõe uma associação mundial de tratar doença mental só com nutrientes. Agora, psiquiatras formados, graduados por grandes universidades. Então, está chegando uma coisa que eu comecei aqui há mais de 50 anos e venho lutando, sobrevivendo e melhorando, né? Então, deixa eu te contar uma coisa antes, importantíssima. REAC é o aparelho que eu uso, REAC, radioelétrica e assimétrica com veia. E ele, por publicações do Instituto Rinaldi Fontane, que tu pode mandar todo mundo procurar o site para ver a confirmação que eu vou dizer, irf.it, IT quer dizer Itália. Esse site mostra como reverte Alzheimer usando o aparelho, mais combinando com o lítio. E o lítio tem um orotato de lítio que eu uso, que o Dr. William Walsh usa ele,
a William Shaw, dos Estados Unidos, que assinou o diploma junto comigo aí para o pessoal, né? Ele que é o chefão lá dos Estados Unidos, ele diz, esse orotato elite é 100 a 1000 vezes mais potente que o outro. Tu pode dar uma dose tão pequenininha que tu não tem risco nenhum de intoxicação, de efeito colateral. E ele tem um poder enorme para todas as doenças mentais, viu? Para autismo, esquizofrenia, Alzheimer. A gente pensava que elite era só para bipolar, não é. Ele produz aquele hormônio que eu mostrei a relação, o NGF. Eu sou um dos primeiros a provar que tu aumenta NGF ou com vitamina D ou com esse lítio, que tu quando combina isso tudo e dá o REAC, tu reverte rápido, ele só reverte só com REAC e lítio, ele já reverte Alzheimer. Agora eu ainda boto a vitamina D, aquela que faz milagre e também produz NGF, entende? E que dá para medir na saliva. A gente tem um laboratório aqui, o laboratório Vitros, que mede na saliva o NGF. Vide que ele vai subindo para 90, tu vai recuperando problemas de memória e problemas de depressão e ansiedade. Né? Veja, uma coisinha simples, entende? O REAC é uma coisa assim, tu aplica, né, um ciclo de 18 aplicações e pronto, fica durante 6 meses melhorando a doença. Tu nem deve aplicar mais REAC durante 6 meses, tu vai continuar melhorando. Entende? Problemas de memória, de Alzheimer. Eu tenho, em Brasília, eu já tenho dezenas e dezenas que fizeram com Alzheimer e todos se recuperaram. Não teve um que não se recuperou. Em Brasília, na clínica lá, e tem o testemunho lá do Dr. Arnoldo Veloso, neurologista, que foi trabalhar junto comigo para ver esses mistérios que tem. Aliás, eu me sinto honrado de trabalhar com ele, porque é um grande médico. Ele escreveu um livro sobre magnésio que mostra, ele foi considerado a maior autoridade mundial de magnésio. O livro se chama Magnésio, Arnoldo Veloso. E com cursos na Alemanha, é famoso ele pelo mundo todo. E a gente usa magnésio também, treonato de magnésio, é outra forma que o grupo da Itália, esse grande mestre que fez o REAC, não conhece esses detalhes da horta molecular, entende? Que é esse treonato de magnésio, que nos Estados Unidos já se usa lá, o maior laboratório lá, Life Extension, mais sério que tem nos Estados Unidos, de pesquisas de nutrientes, ele já mostra que o treonato é o único que faz entrar magnésio no cérebro, porque o magnésio vai produzir baterias, ATP, o centro da molécula chamada ATP é magnésio. E quando tu injeta moléculas de ATP, por exemplo, no cérebro de rato que está degenerado, isso saiu há um mês, está no Google científico. E mostra ali, laboratórios injetaram em ratos, regenerou totalmente o cérebro do rato. Injetaram só no intestino, regenerou o intestino. E depois que regenerou um dos dois polos, a pessoa começa a melhorar e começa a regenerar o outro que tu não... Então, tu vê que tu dá nutrientes que criam uma bola de neve saudável que depois o próprio organismo vai se curando. Esse mesmo empurrão a gente dá com o REAC. Porque todo organismo é uma espiral pró-saúde e pró-doença. Tu estimula o pró-saúde, ele continua rodando 6 meses com o REAC, te ajudando em tudo. Entende? Tu vai ficando melhor em tudo. Tu vai virando de doente numa pessoa normal e até ficando elite. Sabe quem é que está usando o REAC na Europa? A Força Aérea Italiana. Porque um avião custa muito caro, então eles estão produzindo pilotos de elite para não perder avião. E a chinesa, a Força Aérea Chinesa, pediu por favor para o Dr. Rinaldi, esse gênio que inventou a máquina, tem uma equipe imensa de professores de várias universidades e ele coordenou essa equipe, entende? Não é ele é o grande líder dessa equipe que fez o REAC, levou 30 anos para fazer. Eles pediram, por favor, vende para essa máquina para nós. Ele prefere que não caia no mau uso, vai devagar, para não perder o controle da coisa, entende? Então ele tive o privilégio de ser o primeiro das 3 Américas, psiquiatra, né? Que um aluno meu de um setor, porque em outras coisas ele serve para meu professor em muitas coisas, né? Em física, matemática, ele tirou curso na Alemanha, tirou na Itália, tirou em vários lugares. E ele, então, no Japão, estudou no Japão, tudo.
e ele foi meu aluno nessa parte de psiquiatria, né? No resto, ele sabe tudo, assim, de medicina. Ele aplica o REAC para tudo mais, eu aplico mais na área da psiquiatria. Ele pega para tudo que é problemas físicos, dores horríveis das pessoas, começa a recuperar um monte de coisa, né? Então é importante ver esse sinergia, porque ele foi aprender biomolecular, lá no único curso que tinha no Brasil na época, eu não sei se já tem os outros, com licença do Conselho Federal de Medicina. A resolução do Conselho permite que tenha base científica o nosso conhecimento de ortomolecular, que também se chama biomolecular nos Estados Unidos. Ele prefere o biomolecular. Muito bem, com relação ao tratamento, às terapias ortomoleculares, quais são as dúvidas mais frequentes e se há contraindicações, por exemplo, idade, alguma doença que não pode ser usada, e efeitos colaterais, se tem efeitos colaterais? Primeiro que não tem efeito colateral se tu faz com boa base, né, de conhecimento. Segundo lugar, os efeitos positivos de qualquer nutriente, eles são polimodais, quer dizer, tu trata aquela doença que tu veio pedir para tratar e tu ganha de brinde que começa a melhorar num monte de outras comorbidades que tu não esperava. É desengraçado, começou a desaparecer, não pego mais gripe, ou então diminuiu a frequência de gripe, eu vim aqui para tratar minha depressão, mas não me gripo mais, não tenho mais enxaqueca, não tenho mais TPM, uma lista enorme de comorbidades que desaparecem, viu? Ou são atenuadas. Tu vem para um projeto principal e a gente respeita o projeto principal, e depois o resto ganha de brinde. Então, quer dizer, um nutriente tem múltiplos efeitos, não é? Além do efeito principal, para ajudar a tratar ou prevenir comorbidades. E, no longo prazo, ele também tem um efeito principal, que é aperfeiçoar a pessoa para ela ficar mais resistente que a média, em termos de resiliência para conflitos, ou de resistência física para estresse físico, tá? A resiliência é mais reservada para estresse mental, né? Capacidade de resistir a estresse mental. Bom, a outra vantagem na tua pergunta é o seguinte: ela pode ser usada com os remédios simultaneamente, desde que a gente saiba, tenha treinamento adequado, tu vai retirando devagarinho o remédio. Às vezes eu posso me dar o luxo, eu confio, em princípio, na maior parte dos médicos, né, tradicionais, eu digo, olha, deixa ele ir retirando à medida que nota que tu não precisa mais, ele vai diminuir a dose, não é? Porque tu vai perguntar, ele vai te perguntar, vai fazer exames e ver, olha, tu está bem melhor, então eu vou retirar a dose, tá? Muitas vezes um sujeito é muito orgulhoso, eu digo, então, agora a escolha é tua, tu pode dizer para ele que tu está se beneficiando por um tratamento complementar ou não. Se ele é muito fanático, né, como a gente tem direito de fazer complementar e o próprio paciente tem direito a respeitar a individualidade dele, até por lei, ele pode, né, dizer, olha, eu vou escolher omitir para não me incomodar com ele, né? Porque eu gosto dele, mas eu sei que ele não tem abertura para aceitar um tratamento integrado. A maior parte agora já estão aceitando o tratamento integrado, porque a gente não está ali para tirar o cliente, a gente está ali para valorizar o trabalho do médico, aquele que já ajudou, não é? Agora chega um momento que chegou no limite dele, ele não consegue às vezes evitar a recidiva, as doenças crônicas, e o agravamento, às vezes, que é aqueles 25% que ficam refratários, e a gente ajuda nisso aí. Então, eu faço uma política de boa vizinhança com meus colegas, tem até um diretor de um grande centro de psiquiatria aqui, de um hospital, que ele até brinca, e aí um cliente diz, pois é, ele chegou a dizer que o senhor é um gênio, porque... dizendo, né? O cliente dizendo, eu digo, puxa, não precisa exagerar, assim, diz para ele que não precisa exagerar, né? Mas a gente trata realmente com carinho todos os colegas e acha que eles com isso eles vão ter uma fidelidade dos seus clientes, porque eles têm abertura para não tentar alguma coisa a mais. Senão a gente fica naquela atitude rígida, né? O que eu tenho para salvar o meu cliente? E nega tudo que os outros têm para ajudar aquele cliente, né? Isso é perigoso. Ou então, assim, o que as outras teorias têm
para reforçar a minha teoria e não o que todas as teorias têm para ajudar o cliente também, né? Muito bem. E quais são os profissionais que podem atuar com a medicina ortossistêmica? Só os médicos? Só os médicos. É muito perigoso porque pegaram aí por flagrante, até industrial, querendo vender remédio, se dizia horta molecular. Saiu na revista, em revistas, né? Então, isso aí, muitas vezes, os laboratórios que querem queimar a imagem da horta molecular, por quê? Porque é uma concorrência medicamento contra alimento. Né? O juramento de Hipócrates já dizia, faça do teu alimento o teu medicamento. Mas eles procuraram ensinar os médicos a passar por cima do juramento. Né? Muito. Então os médicos nem sabem, eles não aprendem, por exemplo, vitaminas, minerais, aminoácidos, né? No curso de medicina normal. O normal é não ter nutrição lá, e muito menos nutrição cerebral. Eles acham que é bobagem nutrição cerebral, viu? Uma psicologia, é uma medicina sem nutrição cerebral. E o próprio psicólogo é uma psicologia sem cérebro, que é pior ainda, porque não acredita que cérebro, que é o hardware, é o computador, é a maquinária. Se tu tem um bom programa de inglês, tu chega numa loja e diz, eu queria rodar esse programa no meu computador. Diz, mas quantos megabytes tem o teu computador? Não, tu tem que botar uma plaquinha mental, hardware, para rodar o programa. É o que nós fazemos aqui, você não está conseguindo passar em vestibular, concurso e coisa, né? Tu está com pouco megabytes aqui, pelo que a gente está vendo. Vamos aumentar os megabytes, tu vai ver que agora o professor, quando falar, vai rodar tudo que tu ouve na aula, o que tu lê, e tu vai tirar nota mais alta nos concursos, no vestibular, na escola, na formação normal que tu está tendo, né? Então isso é importante também, né? A pessoa às vezes também está fazendo análise e ela diz, o meu terapeuta diz que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eu sei, tenho insight, a terapia é toda de insight. Eu tenho insight que é uma maravilha, mas ela diz que eu não faço rodar os programas, eu não executo aquilo que eu sei que eu tinha que fazer, não é? O deixar de fazer, parece que eu não tenho energia para isso, para iniciar e perseverar no que eu tenho que fazer. E renunciar e perseverar no que eu tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar a comer açúcar em excesso, comer glúten, comer leite, cuidar, tomar um café orgânico, e não esse café aí que tem 30% de milho torrado, produz infarto, derrame, câncer, tu sabia, né? Milho queimado, que é permitido pelo governo, 30%. Muito bem, doutor Juarez. Eu estou muito satisfeita com essa nossa conversa. Acho que quem está assistindo a gente certamente aproveitou muito. Eu quero muito agradecer ao senhor por ter participado do CIT Saúde. E eu gostaria que o senhor finalizasse e desse as suas últimas reflexões, as últimas palavras. Eu falei no meu livro, né, que existe uma batalha entre as mentes criativas e filantrópicas que amam a humanidade com aquelas mentes parasitas e assassinas. O futuro da humanidade vai depender da vitória das mentes criativas, né, e filantrópicas, que têm muito amor, porque o amor gera colaboração, integração, a medicina integrativa. A medicina, né, porque a seleção natural se dá mais pelo amor, que gera colaboração e integração, não é? E com isso o mundo será salvo, porque que a gente tem que cuidar que as mentes parasitas e assassinas geram o quê? Dor, temor, rancor, divide as pessoas, aumenta a competição e aumenta as academias de destruição e de morte, que são os exércitos, que vai toda a verba da nação para pesquisa, ensino, aplicação na saúde, não é? Na produtividade e na justiça social, está sendo desviado para cada vez mais uma verba, né, orçamento para a indústria bélica e indústria farmacêutica, né? Ciências da desgraça, e não ciências da graça, que é isso que tu está espalhando aí pelo mundo. Com ciências da graça, ciências que vão gerar mais paz, felicidade e amor, menos dor, temor e rancor. E aumentar a criatividade, mais consciência, espírito de justiça e liberdade. De dor, temor e rancor, e liberdade para mais paz, felicidade e amor. Que é isso, evolução. Eu vi na palestra
Perguntaram para uma cientista o que era a evolução. Ela disse, a evolução é mudança. Eu digo, pô, que falta de visão filosófica de uma grande cientista. Porque a mudança tem dois tipos de mudança. Mudança para pior e para melhor. Mudança para melhor é tudo isso que nós terminamos de falar, não é? Mais consciência, justiça, liberdade de dor, temor, rancor e mais liberdade para acrescentar mais paz, felicidade e amor no mundo. E por isso, colaboração e integração, que economiza tempo, custo e risco de sofrer e fazer sofrer, e maximiza, né, todas as formas de bem-estar físico, mental e social, e ainda equilíbrio ecológico. Um reitor lá da universidade, na Eco 92, perguntaram, mas por que Eco 92? O reitor da UFRJ disse, né? Diz, porque nós temos que resolver o problema do desequilíbrio ecológico, que é o nosso diálogo com a natureza, que está em crise, desequilíbrio social, que é a implosão social, a violência social, né? E a apatia do indivíduo, para o indivíduo não ficar num conflito íntimo tamanho que não sente mais vontade de viver, ficar sentado num canto, que nem o esquizofrênico catatônico, botando as mãos nos olhos e diz, não vejo, não ouço, não falo, porque se eu me comunico, eu me trumbico. Eu não sei me comunicar, eu me trumbico, como diz o Chacrinha. É por aí que eu fico, meu amor, tá? Deus te abençoe, tá? E continue iluminado assim, iluminando nosso Brasil, como os grandes mineiros que eu admiro lá. Tem grandes líderes lá que eu admiro muito.